Olá, boa tarde. Meu nome é Alan, eu moro na cidade do Rio de Janeiro, sou brasileiro, é lógico, e sou nativo falante do português, tá? Para quem não sabe, brasileiros falam português, não falam idioma brasileiro ou espanhol, não. O nosso idioma é o português, idioma também falado em Portugal, sendo que nós temos a nossa versão do português, né? Chamado de português brasileiro, que é um pouquinho diferente do português de Portugal. Eu trabalho como auxiliar administrativo, tenho 26 anos, estudo inglês também, já há aproximadamente 2 anos e meio ou 3, e eu decidi fazer esse podcast para poder estar ajudando pessoas que têm interesse em aprender o português, seja para trabalho, seja para relacionamentos ou para fazer novas amizades, enfim. Seja qual for o motivo pelo qual você está aprendendo português, eu decidi fazer esse podcast para poder ajudar você. Você a melhorar suas habilidades de escuta, acostumar o seu ouvido ao som do português e coisas assim, tá? Esse é o nosso primeiro podcast e o assunto que eu queria estar falando com vocês é sobre nada mais, nada menos que a língua portuguesa. Eu queria falar um pouquinho sobre o idioma. Bem, o português, também chamado de língua portuguesa, é uma língua romântica flexiva, né? E ela nasceu no Reino da Galásia, que fica no norte de Portugal. A língua foi transferida mais tarde para as colônias portuguesas que foram descobertas por Portugal, tais como o Brasil e alguns países da África e outras partes do mundo também. Bem, o idioma ele é oficial no Brasil e em Portugal. Mas nós temos também alguns outros países que falam o português, tais como Moçambique, Angola, Cabo Verde, Guiné Equatorial, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e outros países da África. Além disso, por razões históricas, falantes do português também são encontrados em Macau e no Timor-do-Leste e Goa. Beleza. Bem, o ensino do português ele é obrigatório em alguns países na América do Sul, tais como Uruguai e Argentina. Ou seja, os alunos eles têm que aprender também o português nas escolas, assim como aprendem matemática, física, química, etc. Também o português é ensinado em países como Venezuela, Zâmbia, República do Congo, Senegal, Namíbia, Suazilândia, Costa do Marfim e África do Sul. Confesso que alguns desses países eu nunca ouvi falar. No estado de Goa, na Índia, atualmente o português é aprendido também, no ensino oficial e no particular. Segundo uma pesquisa da Unesco, o português é o idioma que mais cresce entre as línguas europeias, após o inglês e o espanhol. Ou seja, depois do inglês e do espanhol, o português é uma das maiores línguas em ascensão. Está crescendo. Mais pessoas estão falando português. O português é o idioma que tem o maior potencial de crescimento como língua internacional na África e na América do Sul. Bem, quando o Brasil assinou o Tratado do Mercosul em 1991, junto com outros países da América do Sul, tais como Argentina, Uruguai, Paraguai, Venezuela, desde esse tratado, o interesse pelo português só tem crescido na América do Sul. Claro, por causa do peso demográfico que o Brasil tem em todo o continente. O Brasil é o maior país da América do Sul. Então isso reforça a presença do idioma na região. Assim como os outros idiomas, o português sofreu uma evolução histórica também.
sendo influenciada por vários outros idiomas e dialetos, até chegar ao estágio que nós conhecemos atualmente. Existem dois padrões do português. Um é o português brasileiro e o outro é o português europeu. Qual é o português que você gosta? Qual é o português que você fala, que você quer aprender? Brasileiro ou europeu? O português falado por quase 85% dos falantes no mundo é o português brasileiro. De fato, o Brasil é muito maior que Portugal, existem muito mais pessoas no Brasil que em Portugal. Então, o português mais falado no mundo é o português brasileiro. E hoje ele também é o mais escrito, lido e estudado no mundo. Ademais, amplamente estudado nos países da América do Sul, como já eu disse anteriormente, devido à importância do Brasil no Mercosul, que é um tratado, é uma união dos países do Sul, para intercâmbio, transferência de tecnologias, de cultura e principalmente econômica. Então esse foi um resumo básico sobre o português. Esse que é o meu idioma nativo e esse que é o seu idioma de coração. Você que está estudando português. E eu espero que com esse pequeno podcast você tenha conhecido palavras novas, e você tenha aprendido a pronunciar algumas palavras que você não conseguia. Depois eu quero que vocês aqui embaixo façam um comentário e me digam se vocês conseguirem entender tudo, qual a parte que vocês não entenderam, se eu falei muito rápido, se eu não fui claro. E eu preciso desse feedback para a gente poder estar melhorando e para a gente poder estar fazendo outros podcasts para poder estar ajudando você a chegar ao nível de português que você deseja chegar. Novamente, meu nome é Alan, eu sou brasileiro e é um prazer estar aqui falando com você hoje. Nos vemos nos próximos podcasts. Tchau, tchau!